Olá, sejam bem-vindos ao canal Pílulas de História. Na aula de hoje vamos tratar da história do Brasil, segundo reinado, o período aí de 1840 a 1889. Pela extensão do conteúdo, vamos mais uma vez dividir esta aula em algumas partes. Esta primeira parte, vamos tratar aqui da fase referente à questão da periodização, né, desse segundo reinado e também da política interna. Bom, a periodização do segundo reinado, vamos dividir o segundo reinado aí nesse período longo de 1840 a 1889 em três fases. Primeira fase, uma fase de consolidação, né? Aquela fase que inicia ali com o chamado golpe da maioridade, né? A antecipação da maioridade de Dom Pedro II. E ele ainda muito jovem, né? Representei aqui através dessas fotografias, ele está ainda se consolidando no poder. E o modelo de governo ainda está sendo alterado, né? Existem algumas modificações importantes que a gente vai ver daqui a pouco, que vão dar um formato do governo. A política vai começar a se acomodar. E ele também se consolidando, porque é um momento onde vão ser resolvidas alguns conflitos ainda que existiam por causa da regência, como por exemplo a Guerra dos Farrapos, que vai terminar justamente nessa fase inicial, nesses primeiros 10 anos aí de Dom Pedro II como imperador do Brasil. Bom, a fase de consolidação, de conciliação, é uma fase da relativa estabilidade política e econômica. É uma das maiores fases, né? A gente tem até, durante essa fase de conciliação, uma estabilidade e poucos sobressaltos políticos, né? Vamos dizer assim, uma acomodação do sistema, né? E a fase de crise, né? Que inicia lá por volta de 1870, onde vão surgir algumas contestações, onde vai surgir o movimento republicano, onde o abolicionismo ele vai ganhar, né, uma ênfase maior, um debate maior dentro da sociedade. Então essas questões passam a ser discutidas e isso vai levar à crise lá do segundo reinado. Bom, mas caracterizando de modo geral, o segundo reinado é um período de estabilidade política, né, onde o regime, a forma de governo, a monarquia parlamentar, ela vai ser estável durante todo o segundo reinado. Um período também de estabilidade econômica, baseado principalmente na agroexportação do café, e é também um período de estabilidade social, né? Então, vai haver uma pacificação, aquelas revoltas que ocorreram lá durante o período regencial, elas vão, né, desaparecer. Claro que há alguns sobressaltos, principalmente na questão do abolicionismo, como a gente vai destacar, como também um pouco com relação ao incômodo, a questão da imigração. Mas de modo geral, um período de relativa estabilidade social também. Bom, nessa imagem aqui vemos a família real, né? A família imperial na varanda da residência da princesa Isabel. A princesa Isabel, o conde o imperador Dom Pedro II, seus filhos e Dona Teresa Cristina sentada aí ao lado da princesa Isabel. Gostaria de comentar um pouco essa foto, porque percebemos que apesar do título de distinção, né, da família imperial, né, uma foto de família é uma foto que não mostra absolutamente nada demais. Contrastava, obviamente, né, com o que tínhamos na sociedade da época, né, principalmente se comparar com a situação dos escravos. Mas, comparando, por exemplo, com os dias de hoje, você olha para essa foto e se não souber que ela é família real, a gente não vê nada demais, né? A gente não vê nenhum exagero. A gente, mesmo sabendo que eles eram a família real, a família que governava o Brasil, não vê nenhum exagero comparando com os dias de hoje, né? A gente nota até, de certa forma, uma simplicidade numa foto de família. Agora, vejam, e eu faço esse alerta com relação aos perigos do anacronismo. Olhar para a família real, comparar essa foto de família com os dias de hoje e perceber que há uma relativa simplicidade, não quer dizer que essa era a situação exatamente da época, né? Nem todo mundo tinha acesso a esses bens. Coisas simples como uma moradia, uma boa roupa. Então, essa é uma reflexão que é impertinente a gente fazer, né? Olhar a fotografia com os olhos da época. Bom, política interna durante o segundo reinado. Ela é marcada basicamente por um revezamento político entre os conservadores e liberais. Mas quem eram esses conservadores e liberais?
Eles tinham realmente grandes divergências ideológicas? Nem tanto, né? Eles eram o que se chama de farinhas do mesmo saco. Eram basicamente o quê? Pessoas da elite, sendo que o Partido Conservador, né, uma maioria de proprietários rurais e burocratas do serviço público, né, principalmente do Nordeste, mas também Sudeste do Rio de Janeiro, e o Partido Liberal, a gente vê alguns profissionais liberais urbanos, né, médicos, advogados, e alguns proprietários rurais de uma colonização mais recente, né, mais ligada, por exemplo, à cultura do café ali na região de São Paulo, Minas e até no Sul. Mas a gente percebe que eles eram, de qualquer forma, uma elite. A gente não tem aqui a participação popular, certo? Então essa é uma coisa que a gente tem que tirar da cabeça. Quando falar de liberal e conservador durante o Império, eles tinham mais ou menos o mesmo ideal. Inclusive alguns, né, migravam de um lado para o outro. Então tem uma frase famosa de um jornalista da época que dizia: nada se assemelha mais a um Saquarema do que a um Luzia no poder. Esses eram apelidos dados aos integrantes do Partido Liberal e Conservador, né? E a gente começa a perceber que há um revezamento no poder, né? Através das eleições e através da interferência do imperador, há um revezamento no poder. Durante esse período também vai ficar marcado o crescimento das oligarquias cafeeiras no poder, né? Principalmente São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, vão ganhar um peso político muito forte, e isso por causa da importância do café. Bom, começamos então o segundo reinado, e no arranjo político inicial a gente começa a perceber, né, a formação do Ministério dos Irmãos Andrada Coutinho Cavalcante, né? E esses representantes aí liberais vão ter a oposição da Câmara dos Deputados, né, que era de sua maioria conservadores. Por que os liberais aí começam no ministério? Ora, foram eles, os liberais, que lideraram o movimento, né, de antecipação da maioridade de Dom Pedro II. Então podemos dizer que assim, né, eles deram um pontapé para que Dom Pedro começasse a governar antecipadamente. E aí eles tiveram aí a formação do governo como uma espécie de prêmio, né? Mas a gente percebe que logo nas eleições de 1840, né, as eleições para a Câmara, que ficaram conhecidas como eleições do cacete, a gente vai ver uma vitória dos liberais, né, e vai haver um protesto muito grande da oposição. E aí o que é que vai acontecer? Dom Pedro, dentre esses protestos, vai haver acusações de fraudes que existiam dos dois lados, né? Mas Dom Pedro vai formar um ministério então conservador para equilibrar. E quando os conservadores sobem ao poder, essa pressão aumenta e ocorre a anulação das eleições. O que é que vem como consequência? Os conservadores, né, nas novas eleições, eles conseguem aí se fortalecer no poder, tendo em si o ministério, tendo também agora nas novas eleições a maioria da Câmara dos cargos eleitos. E aí vão promover algumas reformas centralistas, entre elas a chamada restauração do Conselho do Estado. E isso, né, essa reforma centralista, que vai ampliar, de certa forma, os poderes do Dom Pedro II, vai gerar alguns protestos, inclusive algumas revoltas liberais, né? Essas revoltas liberais, né, vão demandar, em alguns casos, uma repressão. E aí eu já destaco antecipadamente a figura do Duque de Caxias, né, que não era duque na época, né, mas ele, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro, ele começa a ter uma envergadura política e militar, né, dentro do Brasil durante essa repressão desses conflitos internos. Bom, a partir então da ampliação do conservadorismo no poder, a ampliação do poder de Dom Pedro II no poder, a gente vai ver, né, a elaboração daquilo que ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. E o que é o parlamentarismo às avessas, né? Que foi instituído a partir da criação do cargo de presidente do Conselho de Ministros, né? Dá ao imperador, né, um maior poder. Ele já tinha o poder moderador, mas ele tem um poder dissolutivo sobre o gabinete, sobre o parlamento. E aí eu fiz uma comparação aqui entre o que é o parlamentarismo, né, comum, e como foi o parlamentarismo durante o Império Brasileiro. Bom, comumente nós temos aí, quando se trata de parlamentarismo, né, o processo eleitoral, onde partidos se candidatam, né, e supondo aqui que este partido A ele seja o vencedor nas eleições,
os integrantes desse partido ou da coligação, eles vão eleger entre si aqueles que vão formar o gabinete, e desse gabinete sai um chefe de governo, que é o primeiro-ministro. Veja que, no caso aqui dessa imagem, nós teríamos aqui em cima a rainha, mas a participação da rainha, hoje a rainha Elizabeth, né, no caso o rei inglês, o monarca inglês, hoje a rainha Elizabeth, ela estaria fora desse processo de governo. Então, questões relativas ao governo no âmbito legislativo seriam resolvidas por pessoas que foram eleitas pelo povo, né? E no âmbito do executivo, dentro desse processo legislativo, sairia da maioria a formação de um gabinete, né, do poder executivo, e o chefe do governo, o primeiro-ministro. O que é que nós tínhamos aqui no modelo brasileiro? O imperador, ele não estava fora, o imperador estava dentro desse jogo político. Como? Ele não governava efetivamente, mas ele tinha aí uma interferência muito grande. A começar pelo seguinte: era o imperador que nomeava o gabinete. Então, o executivo era nomeado pelo imperador, dentre aqueles que foram eleitos pelo povo. Então, ele tinha lá políticos que foram eleitos, tanto liberais como conservadores. E aí, o que é que ele fazia? Ele escolhia dentre eles um gabinete. Né? Havia as eleições, era esse gabinete que convocava as eleições, o gabinete anterior, né? Através do presidente do Conselho de Ministros, convocava as eleições. Lembrar que o voto não era aberto a todos, era voto censitário por renda, como também a candidatura. Os eleitos formavam a Câmara, né? Formavam o Legislativo, mas dentro desse Legislativo aqui era que o imperador escolhia o gabinete executivo. Ora, havia faculdade do Legislativo aprovar ou não aprovar o gabinete. Então, o Legislativo poderia mover uma moção e dizer: não, esse gabinete não é aceito. Esse presidente do Conselho de Ministros, ou seja, o primeiro-ministro, né, equivalente, também não é aceito. Ora, o imperador, então, poderia aceitar essa recomendação e dissolver o gabinete, né, e formar outro gabinete. Mas ele também poderia, o quê? Haja visto esse conflito entre o gabinete e a Câmara, ele poderia, por exemplo, dissolver a própria Câmara. E dissolvendo a própria Câmara, era obrigado o gabinete a convocar novas eleições. Então, o imperador sempre conseguia equilibrar a política para que ficasse conforme ao sabor dos ventos e ao sabor da sua vontade. E assim ele ia manejando. Ele poderia dissolver o gabinete, ele poderia dissolver a Câmara, né? O povo era quem escolhia. Além disso, né, depois dessa comparação, a gente consegue perceber que é o seguinte: o imperador também tinha poderes para nomear o Conselho de Estado, ou seja, os representantes estatais. Quando a gente fala aqui de Conselho de Estado, está falando do poder aqui, né, não necessariamente de governar, de administrar as questões políticas do país. Aí seria do chefe de governo. Mas o Conselho de Estado, com relação a questões, por exemplo, de declaração de guerra a um Estado estrangeiro, né, as relações internacionais, o imperador também tinha o poder de nomear os senadores, e isso era exclusivo dele. Né? Havia um processo mais ou menos de apontamento, mas era o imperador que nomeava os senadores, e os senadores eram vitalícios. Então a gente tem nesse outro esquema aqui, né, a gente começa a perceber que o imperador, apesar de não governar diretamente, ele tinha grande interferência. Ah, professor, então quer dizer que o imperador mandava em tudo, era absolutismo. Não, gente. Né? As leis, elas, mesmo com todo esse arranjo, né, o imperador moderando, que é justamente o que significa o poder moderador, as leis elas eram votadas, elas tinham efetividade a partir da participação do poder legislativo, certo? Então precisava sim o poder legislativo criar leis. É o caso, por exemplo, da famosa Lei Áurea. Né? A Lei Áurea é um projeto que já estava, vamos assim dizer, em debate há algum tempo. Várias leis foram encaminhadas pelo legislativo para acabar com a escravidão gradualmente, né? E finalmente com a Lei Áurea. O que é que fazia o imperador, ou no caso da Lei Áurea, a princesa Isabel, que estava representando o imperador? Ele fazia o quê? Ele assinava a lei, né? Ele dava validade, mas era um projeto que era discutido. Então o imperador não chegava simplesmente ele diretamente e ditava as normas. Ele poderia até, né, claro, já que ele nomeava o presidente do Conselho de Ministros, ele fazia recomendações, dizia: olha, queremos esse direcionamento. Mas ele diretamente ele não atuava. Ele era, como o próprio nome já diz, um poder que moderava.
que exigia uma equidistância, né? Por mais que interferisse e de maneira muitas vezes muito forte. Então esse é o esquema do parlamentarismo às avessas. Então aqui, né, o poder judiciário, o poder executivo, o poder legislativo, por quem era formado na época. Bom, dentro do processo, esse forte processo de interferência, né, de centralização, a gente começa a perceber que, como eu já disse anteriormente, aconteceram algumas revoltas, né? E vou destacar aqui a chamada Revolução Praieira, lá de Pernambuco. Praieira por causa, né, da sede do jornal Diário Novo, que ficava na Rua da Praia, e era responsável pela divulgação de ideias desse partido, que ficou conhecido como Partido da Praia, né? E o ponto de estopim dessa revolta é justamente o fato de que o imperador, né, ele troca, né, o presidente da província, que era um liberal, por um conservador. Então é a interferência do imperador, porque o imperador também cabia a ele nomear os chamados presidentes de províncias. Esses presidentes de províncias, que seria o equivalente ao que temos hoje chamados de governadores dos estados, né? Esses presidentes de províncias, eles eram nomeados pelo imperador, né? Bom, então a gente percebe aí que temos alguns fatores que vão influenciar nessa Revolução Praieira. Os fatores políticos, né, desses liberais que vão ser apontados como mais radicais, né, em oposição aos conservadores e à elite local, essa revolta. Fator econômico, né, como o fato dos latifundiários, contra os latifundiários e o monopólio dos comerciantes portugueses. Isso é um fator importante, porque apesar de já passados alguns anos e estamos no segundo reinado após o processo de independência, né? Vejam, muitos portugueses eles estavam ainda no Brasil, eles se integraram na sociedade. E em alguns casos, como o caso aí de Pernambuco, eles dominavam, né? Eles tinham o monopólio do comércio e eles empregavam majoritariamente, né, portugueses. Então, devido a essa dificuldade, também muitos liberais que, né, atuavam nas cidades aí, eles reclamavam disso. Como é que nós brasileiros vamos crescer no nosso país se a gente percebe que há um monopólio comercial por parte dos portugueses? Então, esse também foi um dos fatores. Se integram a isso a questão de miséria, de fome, falta de terras, más condições de trabalho, né? Algumas ideias de democracia e república, inclusive algumas ideias do socialismo utópico inspiradas em revoltas liberais europeias e revoltas, né, que estavam acontecendo na Europa, mais notadamente revoltas de um ideal socialista, como a Primavera dos Povos, que é um outro assunto, mas vale aí vocês fazerem uma pesquisadinha sobre o que foi essa Primavera dos Povos. Para um outro momento vocês terem uma contextualização. Essas ideias acabaram chegando aqui, né? Não foram decisivas, mas elas foram sim citadas em alguns momentos. Dê uma lidinha aqui nesse texto aqui sobre a questão das casas de comércio, como eu citei anteriormente, e esse monopólio que existia por parte dos portugueses. Vamos lá, voltando. Quais eram as propostas então dessa revolta aí? Bom, eclodindo a revolta, a gente percebe que existe a ideia do fim do voto censitário, a aplicação de uma república, a liberdade de imprensa, fim de privilégios dos comerciantes estrangeiros, né? E também a questão dos problemas políticos locais, essa interferência. Isso foi sobremaneira, né, aquilo que serviu de estopim para esta revolta. E aí, né, a revolta popular acabou radicalizando e eles tomaram Olinda, tomaram Recife, e a revolta foi reprimida pelas tropas imperiais no ano de 1850. E como eu já falei anteriormente, né, destaque aí para a figura de Duque de Caxias, certo? Muitos revoltosos foram anistiados. Por quê? Porque é uma revolta que, apesar de agregar algumas pautas, né, mais populares, ela é uma revolta também que era encaminhada por doutos aí do Pernambuco e alguns homens que faziam parte da política, né? Como eu já disse anteriormente, nem todo liberal ele era necessariamente um homem sem posses ou um homem de classe média baixa. Alguns liberais eles eram inclusive, né, bem abastados, porque era uma forma a política era uma forma de colocar-se na sociedade, não necessariamente pela ideologia. Então, conservadores e liberais, quando a gente fala aí, a gente tem que perceber que no contexto eles não eram exatamente, né, muito diferentes. Como já disse, eram chamados até de farinhas do mesmo saco. Então isso muitos liberais faz com que muitos liberais sejam anistiados. Pessoal,
terminamos então esta aula, essa primeira parte da aula, e vejam como foi longa e façam as atividades, né? Leiam o livro didático de vocês, façam outras pesquisas, né? Essa aula não esgota o conteúdo. Peço então que mantenham os estudos. Um abraço, até a próxima, tchau, tchau.